se foi uma morte por suicídio mesmo, é óbvio que a pessoa se vê presa. A carreira dela como atriz não estava indo para frente porque não davam mais oportunidades para ela. Ela vai para trabalho de meio período, também é criticada. O tempo inteiro tinha paparazzi, tinha gente criticando que dava se fazendo de coitada. Aí ela tem que pagar uma dívida a ver navios de milhões para a ex-agência dela, enquanto trabalha de meio período, enquanto também provê para a família. É desumano. Não, é desumano. Como que vive? É desumano. 2 temporadas de Round 6, uma segunda temporada bem sucedida, uma terceira temporada anunciada, com um cast masculino que vários deles Cheio cometeram de os mesmos erros que ela, e alguns erros que não são erros, são crimes muito piores, que é o caso de assédio e abuso. Bom, essa semana, todo mundo viu aqui? Sim. Que foi, enfim, é sempre uma notícia, né? É sempre um rolê. Mas acho que teve alguns agravantes, que é o que a gente vai discutir aqui, né? Sim. A atriz Kim Sae-ron, muito nova, 24 anos. Nós fomos noticiados, né? Até a hora da saída desse episódio, então já vai ter passado ali uma semana ou 10 dias. Mas nessa última semana a gente recebeu essa infortúnia notícia da morte da Kim Sae-ron. Para quem pode, né, associar, acho que o último papel dela foi do drama Cães de Caça, da Netflix, com o Do-won e o... eu esqueci o nome do ator. Dele também, mas eu esqueci o nome dele. Um querido. Puta ator. Um puta ator, os dois ali. Cães de Caça foi um dos meus K-dramas de ação favoritos de 2023. Sim. Aguardando a segunda temporada ansiosamente. Agora não sei, né, enfim. Mas ela fez esse papel ali, foi o último papel dela. E aí, acho que o grande agravante, né, pra gente não falar somente sobre a morte da atriz, é falar sobre a vida da atriz, né? Sim, a gente tá falando de uma atriz jovem e super talentosa, que alguns anos atrás ela cometeu um erro, e a gente sabe que é um erro gravíssimo, não é sobre passar pano pro erro dela porque ela faleceu, mas ela foi pega dirigindo bêbada, né? E que na gringa chamam de DUI, mas é o nosso famoso dirigir bêbado, fazer o que não deveria, embriagado, não é mesmo? Sob efeito de álcool, exatamente. E aí, cara, a gente teve uma sucessão de coisas aí que foram muito além do erro dela de dirigir bêbado. Sim. Que é um erro. Isso não tem justificativa. Mas teve o pedido de desculpas, teve um momento de reflexão e de afastamento dela da indústria, mas ela nunca conseguiu voltar para a indústria. Ela foi continuamente crucificada e continuamente usada como esse objeto de vergonha e de chacota que a própria mídia, os tabloides, aqui a gente tá aterrissando pra tabloide, né? Que é aquela coisa que adora sangue, adora coisa... Eles, né? Produção, não sei se pode falar não, qualquer coisa bipa. É o bip deles, né? Que é o povo que fala aí umas coisas que não devia estar falando e atormenta as pessoas. Talvez seja bom bipar pra gente evitar processo. Famoso fete. Famoso. Entendeu? Mas eles não deixaram, não foi permitido, nem pelos K-netizens, né? Que são os internautas coreanos. Toda vez que ela tentava ou esboçava uma volta pro mercado, caíam matando em cima dela. Não dava. Toda vez que ela aparecia, você via os comentários, era só crítica em relação a esse incidente, né? Que foi em 2022 e por isso ela acabou paralisando, acho que todas as atividades que vinham. Algumas delas ela aceitava, só que depois falaram que, não. A emissora estatal KBS, que é uma das maiores da Coreia do Sul. É a Globo da Coreia, gente. É a Globo da Coreia. Eles suspenderam a aparição dela assim, completamente da emissora. Então, pra essa emissora, ela já não estava mais cotada pra nada. Então, esse boicote. E toda vez que ela aparecia vivendo a vida dela, porque a gente comete erros, gente. Seres humanos vão cometer erros, ponto. Mas as pessoas vão continuar vivendo a vida delas. Com os erros, com tudo, elas vão continuar vivendo. Porque a gente tá vivo. Vai ter que ir no mercado fazer compra, vai ter que pagar as contas, vai ter que. A vida continua e mesmo que a pessoa esteja refletindo no que ela fez, a vida dela vai continuar. Toda vez que a Kim Sae-ron era vista em algum lugar com os amigos, se divertindo,
ou etc., os comentários nas redes sociais eram bizarros. Então, para além do trabalho dela estar sendo boicotado, não só a curto prazo, porque realmente, a curto prazo, mano, vai pra um cantinho, pensa aí no que você fez, né? A gente, pessoas públicas, puta, elas são exemplo para as outras pessoas e tudo mais, mas ali era um rolê de, tipo, a mina vivendo a vida dela. A mina tá vivendo a vida dela. Você gostando ou não, ela vai viver a vida dela. Sim. Assim, então ela deveria ter o direito de viver a própria vida. Tinha uma coisa que me pegou muito e que saiu em várias matérias que noticiaram o falecimento dela, que até o momento da gravação desse episódio, ainda não existe uma confirmação de que foi por suicídio. Existe uma suspeita, uma investigação, até a hora do episódio sair isso já vai estar por aí. Então, se a gente tiver essa notícia atualizada, a gente vai colocar em algum lugar na tela para vocês saberem. Mas, por hora, existe a suspeita, né? Mas uma das coisas que me marcou, que tem me marcado muito, vendo todos os veículos de mídia gringos noticiando a morte dela, é que, especialmente quando ela sorria, quando ela aparecia sorrindo em alguma imagem, é que ela era criticada. Né? Então, tipo, tem essa ideia de que você errou, então você não deveria nem estar. Não pode ser feliz, não pode sorrir. Não pode rir. É o preço da fama. Você faz uma cagada, agora você erra e já era. Exatamente. Então, e aí é difícil isso, né? Porque até quando você tá, sei lá, em crise depressiva, você sorri. Sim. Às vezes é a válvula, né? Entendeu? É uma Pra esconder, autodefesa. é uma autodefesa, é uma proteção. E aí vinha essa nova onda de hate em cima dela quando ela era pega casualmente vivendo a vida. E aí ela começou a trabalhar em trampos de meio período, pois novamente os boletos não param pra ninguém. Cafeterias, né? Trampos de meio período que são muito tradicionais ali na Coreia do Sul, especialmente em Seul. Arba. Explica pra galera o que significa arba. É a forma curta de arbeit, que muitos jovens fazem, né? Pra ganhar aquela graninha, assim, depois da escola, sei lá. Eu vou estudar, só que eu quero fazer um intercâmbio depois, então faz o arba, um estágio que não é um estágio, sabe? Famoso meio período. Famoso meio período. Isso. Dos coreanos, muita gente faz. Muitos jovens fazem. E aí ela foi pro arba pra poder pagar as contas, porque novamente os boletos de ninguém param. E aí, não, olha... Juro. Aí eles foram e começaram a criticar os K-netizens e os tabloides. Aí a crítica mudou. Aí a crítica agora ela estava se fazendo de coitada por estar aceitando trabalhos comuns. Nossa, mãe, a menina precisa tipo, pagar os tiram as oportunidades dela, cancelando ela na internet, aí quer que ela viva do quê? E a última notícia que eu li, e acho que isso foi até hoje, ou ontem, à noite, foi que, na verdade, houve pedido de indenização do acidente. A empresa que ela estava na época pagou essa indenização. Foram bilhões. Então ela estava bilhões de wons. Bilhões de wons. Mas que vira milhões. E aí ela estava com uma dívida com a empresa, então ela estava pagando a dívida trabalhando para a empresa para sempre. Não, então, e para sempre estava, mesmo. tipo, como, sabe quando te levam de tráfico, um negócio de tráfico humano, que pega o teu passaporte, você não pode fazer mais nada, que você tá, tipo, escravo? Pelo que eu vi, o valor, quando é convertido pro real, e aí a gente sabe que tem, se você vai, né, na conversão pro dólar, dá uns 5 e tantos reais, mas isso estava na casa do $1 milhão. E eram dezenas. Dezenas de milhões, e ela ia ter que pagar isso com um trabalho de meio período. Enquanto também paga as contas do dia a dia. Então, um trabalho de meio período... que ela era provedora da família. Então, ela tinha que pagar as contas dos gastos da família dela. Ou seja, ela ia morrer pagando isso e talvez não ia conseguir pagar. A única coisa que ela tinha era o carro do acidente. Tá sempre pagando isso. Não, assim, isso é muito surreal. Isso é muito surreal. Então qual que se realmente foi, né... for comprovada o reporte, se foi uma morte por suicídio mesmo... É óbvio que a pessoa se vê presa. A carreira dela como atriz não estava indo para frente porque não davam mais oportunidades para ela. Ela vai para trabalhos de meio período, também é criticada. O tempo inteiro tinha paparazzi, tinha gente criticando que estava se fazendo de coitada. Aí ela tem que pagar uma dívida a ver navios de milhões para a ex-agência dela, enquanto trabalha de meio período, enquanto também provê para a família. Desumano.
Não, É desumano. Como que vive. É desumano. E aí a crítica que a gente quer trazer aqui, porque não é somente falar sobre o que aconteceu, porque o que aconteceu vocês podem ver no Google. Mas acho que a grande crítica aqui a gente teve em dezembro, 26 de dezembro, estreou a segunda temporada de Round 6. Sim, eu ia Certo? falar disso também. E aí a gente tem um fenômeno global de um K-drama que furou a bolha Sim. da Dramalândia, ou seja, pessoas que não consomem, né, os K-dramas diariamente, amam Round 6. Sim. Dona Netflix fez uma ativação babadeira no Parque Vila Lobos, inclusive eu estava lá, tem esse conteúdo no meu Instagram. Então Round 6 é esse grande sucesso global. E aí você tem mais da metade dos atores homens de Round 6 com pelo menos uma polêmica embaixo do braço. Sim. Também- E um deles é uma polêmica muito pesada. A gente tá falando, sim, de alguns que também, a mesma coisa que aqui em Seron, dirigiram embriagados. Uhum. A gente tá falando de alguns que têm, inclusive, denúncia de assédio e de Pra mim é o mais abuso, pesado. que sempre é o mais pesado. Ele voltou, inclusive, agora em Round 6. Eles até colocaram ele em outros dramas que não fizeram sucesso aqui fora. Entendeu? Então você tem vários homens de um sucesso global recebendo destaque, porque os atores de Round 6 estavam em tudo quanto é mídia, nas redes sociais, e não só nas mídias coreanas. O que você mais viu foi no TikTok, tudo quanto era revista Sim. e veículo de mídia estadunidense, todo mundo teve acesso, eles estavam em tudo, sendo ovacionados, e não tinha uma pessoa falando. E aqui, uma pessoa que eu digo, Assim, né, pra geral. balancear. Sim. Porque tinha gente, sim, levantando a mão e falando: vocês sabiam? Que rolou. Vocês sabiam que esses aqui, ó, essa aqui é a ficha? Uhum. Literalmente uma ficha criminal? É que é nessa hora que parece que o argumento do tipo, esse tipo de coisa é a justiça que tem que julgar e não o público, aí funciona. Mas quando é... No gênero certo. No gênero certo. Mas quando é pra ela, tipo, ela precisa ser julgada pela opinião pública também. Entendeu? Então, a gente fica aqui pensando nesse contraponto. E esse é o pensamento crítico, esse é o que a gente quer jogar aqui. Óbvio, tem muitas coisas em como a imprensa, independente de ser na Ásia, independente de ser onde for, a gente tem tabloide e coisas sensacionalistas. Sim. E uma cultura de cancelamento que ultrapassa as cobranças necessárias para ser quase como se fosse uma vingança pessoal, porque na internet todo mundo é corajoso. Uhum. E na Coreia não ia ser diferente, né? Cada país tem o seu rastro, tem a sua culpa no cartório, digamos assim. Mas é muito nítido, se a gente for ver que esse sucesso todo da segunda temporada de Round 6, inclusive já com o anúncio de uma terceira temporada para sair em junho, que vai ser o grande desfecho, né? Virou uma trilogia que ninguém esperava, mas virou. Então a gente tá com essa morte de uma atriz tão talentosa que não teve a chance de para além de responder pelo que ela cometeu, não teve uma chance de voltar a viver a vida e a carreira dela. E aí, ao mesmo tempo, a gente tá entre a morte dela entre duas temporadas de Round 6, uma segunda temporada bem sucedida, uma terceira temporada anunciada, com um cast masculino que vários deles Cheio de cometeram polêmicas. os mesmos erros que ela, e alguns erros que não são erros, são crimes Sim. muito piores, que é o caso de assédio e abuso. Sim. A justiça tá onde? Não tá. Esse negócio, né? Na internet as pessoas acham que podem fazer a Lembrando justiça delas mesmas com o critério que elas inventaram. E o critério é sexista? Sim. Não, lembrando que isso aconteceu com muitos poucos, aliás, quase todos os atores coreanos que eu conheço, que aconteceu alguma coisa, sendo erro ou sendo, enfim, fofoca, isso aconteceu só com um, que foi Kim Hyun-jung. Ele, depois que ele foi pra lista ruim, Mesmo. ele ficou na lista ruim pra sempre, mas ele tá fazendo show fora. Mas assim, na Coreia ele não faz mais nada. Faz muito tempo e não vai fazer, muito provavelmente. Mas todos os outros estão. Estão Todos. tudo bem, né? Todos eles estão bem. Em 2019, a gente também teve o suicídio da Soli, ex-integrante da FX, e também da amiga dela, que era a Kwara, que é ex-integrante do Kara, né? E quando a Soli, ela faleceu, né? Eles estavam tentando criar uma lei, né? Lei Soli, que era basicamente você expor o nome de
dos comentaristas, sabe? Né, K-netizens que fazem comentários. O X, né, era expor essas pessoas. Só que isso não passou na Assembleia, e, portanto, a gente ainda continua, né, com essas pessoas aí colocando em perfis trolls, assim, né, para comentar. Não sei se eles têm problemas pessoais para ficar aí, né, atacando outras pessoas. E ainda também acho que tem muito esse prazer, né, das pessoas se notabilizarem, né, por seus comentários, ganhando likes, né? E as pessoas que comentam geralmente dessa forma não sabem, não se colocam no lugar do outro que está recebendo, né? Um comentário já faz toda a diferença. Imagina, sei lá, centenas, milhares de comentários assim, né? É Exato. surreal. Eu acho que é importante a gente lembrar que, até para quem está assistindo a gente, que artistas ou pessoas, e por mais que a gente goste de idols que estão do outro lado do mundo, seja na Tailândia, na Coreia, na China, no Japão, não adianta achar que eles não vão ver as coisas. Sim. Vamos supor, o artista realmente não vai ver os comentários que a gente vai deixar lá. Come to Brasil, eles veem tudo, tá? Sim. Eles estão ali, ó. Nossa, por isso que eles menino, estão come to vindo, Brasil. tá? Por isso que estão vendo. Inclusive, fecha a porta, a gente pode fazer Aeroporto, episódio. Vamos de... Não. Mas eles vêm. E mesmo se não visse, isso não dá o direito de ninguém de ir lá comentar, seja na língua nativa deles ou na nossa língua nativa, ofensas bizarras porque você acha que você tem... Ou porque você é juiz, júri e executor, que é o que muita gente na internet acha, através da sua própria ótica do certo e errado, do moralismo seu, que às vezes nem necessariamente tem o recorte daquela cultura que você consome. Muitas vezes não tem. Ou falando dos próprios netizens, né? Dos internautas daquela sociedade, essa sensação de... Parece que jogam toda a frustração de uma vida mediana... se escondem atrás da tela da internet para poder comentar absurdos. Você pode não concordar com aquilo, mas tem formas certas de você protestar. Ou guarde... Ou eu também falo, né, como mulher negra que faço parte de vários recortes, eu sinto raiva o tempo inteiro. Então, a nossa raiva, ela também precisa ser usada. A gente não precisa ficar... não vou dar a cara a tapa, não vou sentir raiva, não vou xingar. Não, às vezes a gente tem que xingar sim, às vezes a gente tem que ir pro embate. Mas vamos ter um pensamento crítico melhor de aonde você coloca essa raiva. Porque é isso, né? Tem um cara com a blusa embaixo do braço, que é o seu au pair, e você tá assim, não, mas não foi bem assim, né? Vamos conversar. Ou, não, ele já pagou pelo crime dele, né? Mas aí, na hora de colocar na balança, entendeu? Você não tá sendo... Será que as pessoas não estão reproduzindo esse ódio seletivo por viés sexistas, por vieses... muito problemático, por vieses homofóbicos, quando couber esse tipo, né, de recorte. Então, o ódio, ele tá seletivo. Então, totalmente. Não achem que os seus artistas favoritos, porque eles vivem na Ásia, que eles não vão ver, ou que eles não vão botar no Google Tradutor. Então, vamos pensar duas vezes. E para onde a gente canaliza a nossa raiva? A nossa raiva está sendo canalizada para talvez provocar uma mudança social importante? Manda ver, fique com raiva. Fique com raiva, xinga, olhe, vá. Agora, a sua raiva está sendo aplicada numa coisa de talvez uma pessoa que já mudou. Puta, aquela pessoa é uma pessoa muito bosta. Tá, mas aparentemente Melhorou agora as atitudes melhorou. A gente tá aqui pra isso. Sim. A gente tá aqui pra todo isso. mundo muda, aquela moda né? de pegar o tweet de 10 anos atrás. Nossa. Eita, aconteceu comigo, acho que faz 2 semanas. Nossa, Tipo assim, a gente não é a mesma pessoa de 10 anos atrás, de 5, né? Mas a pessoa que procura faz isso porque ela ama a pessoa, né? Não, é fã, fã frustrado, entendeu? Mas vamos ver como é que estão as atitudes da pessoa recentemente. Se realmente tiver aquilo ali, aí realmente na pessoa bosta, aí a gente entende. Aí a gente só... Mas é que tá, pra mim, eu acho que é sobre... Obviamente, vamos botar a raiva onde tem que colocar e tal, mas tipo assim, se você não gosta, se você não concorda, e você até já expôs, espero que de uma forma educada, às vezes não precisa ser tão educado, mas enfim, você
Tipo assim, você Segue a deixa vida. isso de lado. Segue Você a não vida. fica dando atenção pra isso. Porque quanto mais atenção você dá pra isso, mais vida isso cria. Uhum. Entende? E aí dão atenção exatamente pra perseguição Isso. de não pode viver a própria vida. Então, Isso. tipo, já discutimos a problemática do erro, já vimos que talvez a pessoa esteja mudando. E daqui pra frente, o que você quer com isso? Sim. Daqui pra frente é uma discussão válida? Se ela tivesse aí, cara, sendo pega por paparazzi ou por netizen, Ainda muito louca pegando muito carro, louca, fazendo pá. bosta, aí é uma coisa. Aí é uma coisa. Aí cada um com seus problemas, né? Mas a mina tava sendo pega, flagrada, trabalhando numa cafeteria ou num restaurante rindo com amigos. Sim. Uau, que crime, né? Então, assim, acho que é sobre o cuidado que a gente tem que ter na internet, que eu sei que parece terra de ninguém, mas não é. O cuidado que a gente tem que ter com essas culturas asiáticas, não é só porque os artistas estão longe que eles não estão vendo. Falando aqui da gente que está assistindo aqui do nosso Kikiki. E onde a gente aplica a nossa raiva. Porque a gente tem que se permitir dar vazão à raiva, especialmente quando tiver injustiça social, quando tiver... Mas vamos saber onde aplicar. Né? E como entender a evolução das pessoas que a gente está criticando. Acho que é sobre isso. Entendeu?